Olá, amados! Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma palavra de Deus direto do teu coração, então não se esquece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai lá no sininho, aperta lá o sininho para que você receba uma notificação toda vez que nós tivermos novas postagens. E não quero hoje me alongar muito aqui, eu quero ir direto para a palavra. Deus me deu uma direção nessa palavra que eu já usei muito na minha vida. Eu tenho certeza que você talvez já tenha cometido alguns erros nessa área e talvez essa palavra possa te ajudar muito. Eu quero falar um pouquinho sobre o preço das alianças certas. Alianças são quando você se junta com pessoas, né? O maior símbolo da aliança normalmente é o casamento, onde existe inclusive a troca de uma aliança física e a partir dali um casal se une e se torna uma família. Mas existem também outros tipos de aliança, como uma aliança entre pai e filho, como uma aliança entre mãe e filho, como uma aliança entre familiares, entre parentes, como uma aliança entre sócios, como uma aliança entre amigos apenas. Então existem vários tipos de alianças. E Deus nos ensina e nos instrui a fazer alianças certas. E o preço dessas alianças certas a gente costuma ver nos momentos que a gente mais precisa. Eu quero trazer uma história para simbolizar isso para você, que acontece na época de Davi. Davi foi um grande rei de Israel, até hoje um dos reis mais temidos de Israel. Se você for a Israel hoje, lá até hoje ele é considerado um dos principais nomes da história de Israel. E Davi foi um rei que se tornou rei, principalmente por ele ter matado Golias, naquela famosa história de Davi com Golias, onde ele viu um gigante, ele não teve medo e falou: quem é esse incircunciso que nem tem Deus e quer me derrotar? Apesar dele ter 3 metros de altura, ele foi e derrotou Golias, e logo depois ele começou a ganhar a simpatia do rei da época, que era o rei Saul. E, caso você não conheça Saul também foi um homem escolhido por Deus para se tornar rei de Israel. Porém, Saul aos poucos começou a abandonar os princípios de Deus e Deus abandonou Saul e ungiu Davi, através do profeta Samuel, para se tornar rei de Israel no momento futuro. Mas nessa época, nessa história que a gente vai falar aqui, Saul ainda é rei. Davi se tornou um soldado do exército de Saul. E eles começam a desenvolver, inclusive, uma certa amizade. Mas eu quero falar um pouquinho sobre algumas alianças que Davi fez nessa parte da história para você entender bem o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Se você puder abrir comigo sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. Isso aqui acontece, essa passagem aqui é logo após Davi e Golias. Então, Davi vai lá, derrota Golias, e todo mundo fica: caramba, como é que esse moleque pequenininho com uma pedra derrotou um gigante? E aí, obviamente, Saul, que era o rei, falou: caramba, quem é esse moleque? E aí chega aqui: Davi, vem cá, quem é teu pai? Ele fala: eu sou filho de Jessé, teu servo. Pô, legal, então faz o seguinte, Davi, a partir de agora você vai ficar aqui comigo, você vai ficar aqui no palácio. Eu gostei de você, cara. A partir de agora eu quero que você seja do meu exército. E aí, logo depois disso, olha o que a Bíblia diz no versículo 3. E Jonatas era o filho de Saul, e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Então aqui a Bíblia na prática está nos contando que através de um ato de fé, né, Davi mata Golias, primeiro ele ganha o apreço de Saul, que era o rei, e também se torna melhor amigo do filho de Saul. Então aqui, Jonatas e Davi fazem uma aliança, eles se tornam melhores amigos. Então é uma aliança, como eu falei, existem vários tipos de aliança, que é uma aliança de amizade. Não é uma aliança com vínculo profissional, não é uma aliança de casamento, não é uma aliança de família, é uma aliança de amizade. É uma amizade, só que é uma amizade que foi selada por Deus. É uma amizade onde Deus está ali no meio. Deus colocou Jonatas no caminho de Davi para se tornar o melhor amigo dele. E a gente vai ver o que aconteceu a partir dessa aliança. Vamos lá. Então, Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e o seu cinturião. E tudo que o Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E isto agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças.
com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Dali em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então olha como é que Saul era volátil, né? No momento, no início do mesmo capítulo, Saul na prática estava ganhando o apreço de Davi, falando: caramba, quem é esse moleque legal? Ele matou o filisteu que estava nos desafiando, eu quero saber quem ele é. E aí, ao descobrir quem é Davi, ao descobrir um pouquinho da família de Davi, ele vai dar um cargo a Davi. Ele chega e fala: Davi, a partir de agora eu quero que você seja soldado do meu exército. E aí Davi começa a se destacar e fala: Davi, vamos lá, cara, agora eu quero que você seja o líder do exército. E aí Davi começa a evoluir, e aí, de repente, quando ele vê que as pessoas estão enxergando mais Davi do que ele, é onde começou a entrar o ego, a soberba. A gente falou um pouquinho sobre isso no último vídeo. Ali Saul começa a ter inveja de Davi. E ao ter inveja de Davi, ele, como rei de Israel, ele não tem na cabeça dele muitas coisas que estão acima dele, ele pode fazer tudo na cabeça dele. Então ele fala: cara, eu vou começar a planejar aqui que eu preciso matar Davi. Davi está começando a ter mais nome do que eu, daqui a pouco ele toma meu reino. Que isso? Não, eu preciso matar Davi. Então Saul, a partir dali, começa a desenvolver uma inveja de Davi e começa a querer planejar a morte de Davi. Só que Davi ali já era ungido de Deus, lembrem-se disso. Então Davi foi ungido como rei de Israel, inclusive, há muito tempo atrás, só que ele ainda não tinha assumido o cargo. Então Davi já sabia, lá no fundo ele já sabia o que o esperava, só que ele também sabia que Saul também era ungido de Deus. Saul foi ungido para ser rei de Israel. Então Davi sabia respeitar o tempo. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Davi era ungido de Deus. Você é ungido de Deus, eu sou ungido de Deus, nós somos ungidos de Deus, mas nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Se Deus já te falou que Ele vai te colocar num certo nível, num certo lugar, seja profissional, seja espiritual, seja ministerial, seja na tua família, se Deus já te prometeu um filho, se Deus já te prometeu uma família próspera, se Deus já te prometeu aquela casa, aquele carro, aquele emprego, aquela empresa, se Deus já te prometeu, descansa o teu coração e respeita o tempo de Deus, porque vai acontecer, mas você precisa entender que no meio desse caminho, coisas acontecerão e provavelmente você precisará fazer alianças certas para que você não interrompa o fluxo do que Deus já planejou para a tua vida, para que o teu livre-arbítrio não interfira no que Deus já planejou na tua vida. E aqui Davi fez isso, por quê? Porque no momento onde levanta-se um inimigo, que aparentemente seria o pior inimigo que ele poderia ter, porque era o rei de Israel, aparentemente levanta-se um inimigo contra Davi, mas nesse momento ele tinha a aliança certa, ou seja, o filho do rei era uma aliança de Davi, era o melhor amigo de Davi. Vou falar um pouquinho sobre como que isso interfere na história, mas logo depois disso, então grava isso. Primeira coisa, Davi respeitou o tempo de Deus. Segunda coisa, Davi fez uma aliança que foi usada contra o seu maior inimigo. Já vou contar um pouquinho mais sobre como, que era Jonatas. Mas, além dessa aliança, eu quero falar sobre mais uma aliança que essa mesma história nos diz. Porque logo em seguida, no mesmo capítulo, a Bíblia nos conta que Saul começa a planejar como matar Davi, e ele tem uma ideia. Ele fala: cara, para que eu vou matar? Porque se eu sujar as minhas mãos com o sangue de Davi, o povo vai se revoltar contra mim. Então eu preciso planejar de uma maneira que Davi morra na guerra. Afinal, ele era o líder do exército. Então ele planeja mandar Davi contra os filisteus para que os filisteus o matassem. E ele pensa: o que eu posso dar para Davi para que ele vá encorajado de fato ganhar essa guerra? E ele tem a brilhante ideia de dar a mão da sua filha em casamento. Então ele oferece a mão da sua filha Mical, que já tinha um apreço por Davi, em casamento. Ele fala: Davi, seguinte, cara, eu vou te mandar lá contra os filisteus, e se você voltar com 100 prepúcios dos filisteus, 100 prepúcios, para quem não sabe, é o pedaço do órgão genital masculino, né, de quando você corta aquela pelezinha. Então, eu vou te mandar para a guerra contra os filisteus, e se você voltar com 100 prepúcios dos filisteus, quando você voltar, eu te dou a mão da minha filha em casamento. Na cabeça de Saul, ele estava mandando ele para a morte. Só que Davi olha aquilo e fala: não, peraí, então quer dizer que hoje eu sou líder do exército, e se eu for para a guerra e voltar com vitória, com 100 prepúcios na minha mão, eu me torno, além de líder do exército, eu me torno genro do rei, eu entro na família real, e ainda vou me casar com uma mulher que eu gosto. Pô, melhor dos mundos, eu vou fazer o que eu já tenho que fazer, que é ganhar guerras,
e vou voltar e ainda vou elevar o meu nível, elevar meu cargo. Ótimo, perfeito, vamos embora. Ele aceitou sem titubear. E aqui entra um grande ensinamento sobre a história de Davi. Por quê? Porque quando inimigos se levantam contra nós, eles querem normalmente nos mandar para a morte, nos mandar para coisas que às vezes nós vamos sair do caminho de Deus ou que vão literalmente nos levar para a morte, como era o caso aqui, a ideia de Saul. Porém, quando os nossos inimigos nos mandam para a morte, o fato de sermos ungidos do Senhor, eu creio que a palavra nos garante que aonde nós formos com a direção de Deus, nós voltaremos com vitória. Se você crê nisso, receba isso em nome de Jesus, porque em qualquer circunstância que os seus inimigos te colocarem, em qualquer circunstância que a vida te colocar, se você está direcionado por Deus, meu amigo, minha amiga, não há nada que te pare. Você vai ter dificuldades, você vai ter tribulações, mas você vai voltar com vitória, porque Deus já te ungiu e Deus te garantiu essa vitória mesmo antes do teu inimigo se levantar contra ti. Deus já tinha garantido essa vitória aqui contra os filisteus, mesmo antes de Saul ter essa ideia. Então, quando Saul tem essa ideia, mal sabe ele que ao mandar Davi para a morte, ele só está acelerando o propósito de Davi, ele só está acelerando o reinado de Davi. Perdão, amados, tivemos uma pequena falha técnica aqui, mas dando sequência, na prática, toda vez que Deus levantar um inimigo, toda vez que um inimigo se levantar contra você, Deus vai te levantar para te garantir vitória e vai acelerar o teu propósito. Então, quando o inimigo acha, quando eu falo inimigo, eu me refiro às vezes a uma pessoa, às vezes a uma situação, às vezes a um espírito maligno mesmo, que está querendo te afrontar, está querendo te amedrontar, está querendo te paralisar. Toda vez que o inimigo se levanta para tentar te derrubar, para tentar te matar, eu profetizo na tua vida que Deus está usando essa situação para acelerar o teu propósito, como fez com Davi. Então, a partir dessa circunstância, Saul começa a perseguir Davi, e Davi começa a perceber aquilo, e ele vai para a guerra e volta com os 100 prepulsos. Ele volta com vitória. Quando ele volta com vitória, ele mostra os 100 prepulsos para Saul, e Saul dá a ele a filha Mical em casamento. Então, Davi se casa com Mical, se torna genro do rei e entra na família real. E a partir daí, se Saul já queria matar ele nesse momento, agora mais ainda. Então Saul começa a ter ainda mais vontade de matar Davi. Só que, olha o que acontece logo em seguida. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Logo depois, no capítulo 19, Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Para não estender a história, logo depois disso, Saul continua tentando matar Davi, mas todas as vezes que Saul tenta matar Davi, Jonatas é usado para alertar Davi e fazer com que ele escape. Não com que ele mate Saul, mas com que ele escape. E Davi foge de Saul até depois ele assumir o reinado. Mas não vamos entrar nessa história. O que eu quero focar aqui nessa passagem são 2 pontos específicos, 2 alianças que Davi faz, que são cruciais para o reinado dele e para a vitória dele e para o propósito dele. A primeira é a aliança com Jonatas, é uma amizade que ele faz com o filho do rei e que, sem perceber naquele momento, se torna uma aliança que salva a vida dele algumas vezes depois do próprio rei de Israel. Outra aliança é a aliança que ele faz do próprio casamento dele com a Mical, que é uma aliança que, por gostar de Mical e por querer se casar com ela, ele vai para a guerra e volta com 100 prepulsos. Olha o preço que Davi está pagando para casar-se com Mical. Ele vai para a guerra e volta com 100 prepulsos dos filisteus para que ele pudesse se casar com Mical. Então, Davi era um homem que enxergava o preço e o valor de uma aliança certa. Ele aliançou-se com Jonatas e ele aliançou-se com Mical. E essas 2 alianças permitiram que ele continuasse crescendo no propósito dele. Se ele tivesse feito alianças erradas, provavelmente ele não teria sido avisado e teria sido morto nesse momento por Saul. Então, alianças certas, primeiro, te livram da morte. Segundo, te permitem crescer diante de Deus e no propósito de Deus. Então, toma muito cuidado com as alianças que você faz, com as amizades que você faz, com quem senta à sua mesa para comer contigo, com quem você divide as tuas angústias, as tuas dúvidas, os teus anseios. Recorre primeiro a Deus e depois
para as pessoas que já estão do teu lado. Afinal, a Bíblia nos diz, nos orienta, que nós devemos ter bons conselheiros. Então você tem que ter pessoas que você vai pedir conselhos para algumas decisões que você toma na tua vida, mas peça conselho para as pessoas que sabem de fato te orientar naquela situação. Não adianta você, por exemplo, pedir um conselho profissional sobre uma empresa para quem nunca teve uma empresa, ou pedir um conselho ministerial para quem nunca teve um ministério. Então, você precisa aprender a pedir conselhos para as pessoas certas, fazer as alianças certas. E ao fazer isso, e ao entender o preço das alianças certas, duas coisas vão começar a acontecer na tua vida. E eu te desafio a fazer isso a partir desse vídeo. A primeira coisa é, alianças certas surgirão na tua frente. Deus colocará pessoas na tua frente, Deus colocará conexões, Deus colocará amizades, Deus colocará talvez sociedades certas na tua frente que te permitirão crescer ainda mais no teu propósito. E segundo, você vai começar a ter mais clareza das alianças que talvez você já até tenha, mas que não são frutíferas ao olhar de Deus. Então, entenda isso, coloque isso na mão de Deus e pague o preço para ter as alianças certas e para caminhar no propósito de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado dessa palavra. Vamos fazer uma breve oração antes da gente finalizar. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver e vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que a Tua palavra penetre o nosso coração, Pai, e nos dê instrução divina, Senhor, para que possamos pagar o preço das alianças certas e para que tenhamos alianças divinas em nossas vidas, Pai, seja na área profissional, ministerial, financeira, familiar, amorosa, em nome de Jesus, Pai, eu oro por alianças certas, Pai, para quem está assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor, e está se conectando contigo, Pai, coloca alianças certas na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, nos instrui nos teus caminhos, para que não nos desviemos. Nos guarda, Pai, nas tuas asas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar com alguém que você acredite que precise receber essa palavra. E até semana que vem.